Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, desde já eu quero aqui me atentar a você para falar para você o seguinte, que nesse vídeo aqui nós vamos falar de um assunto muito sério, tá? Mas é muito sério mesmo, pessoal. As pessoas estão distorcendo a palavra do Senhor, estão deixando de acreditar no que diz a palavra do Senhor, para acreditar numa coisa que não existe, para acreditar em ensinamentos que a Bíblia não ensina, o homem ensina e não a Bíblia, tá? E neste momento a gente vai abrir a palavra de Deus aqui e nós vamos estudar sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre os nifelites, tá, pessoal? Lembra lá do gigante? O pessoal fala que os anjos teve relação com as mulheres aqui na terra e nasceu gigantes e um fala de um jeito e outro fala de outro. Hoje nós vamos descobrir o que a Bíblia fala, pessoal, a verdade. É por isso que eu sempre falo para você, abra a sua Bíblia, estude e aprenda o que a Bíblia te ensina. Tem gente que fala, mas uma pessoa interpreta a Bíblia de um jeito, outra interpreta de outro jeito. Pessoal, a Bíblia sagrada, ela não precisa de interpretação mais, porque a Bíblia toda já foi interpretada. O último livro a ser interpretado da Bíblia Sagrada foi o livro de Daniel. E esse também já foi interpretado. Tá? Então hoje o Espírito Santo, ele ensina a pessoa que quer saber a verdade. Entende? Por que as pessoas vêm distorcendo a palavra de Deus? Porque as pessoas não têm o Espírito Santo, não buscam o Espírito Santo, não pedem o Espírito Santo. E muitos querem ter o Espírito Santo praticando coisas erradas, inclusive ensinando a própria palavra de Deus errada e quer ter o Espírito Santo. Não vai ter nunca, entende? Então essa palavra aqui, a Bíblia Sagrada, ela ficou para você viver de acordo com ela. Então tudo que essa palavra ensina, de Gênesis a Apocalipse, não é só o Novo Testamento, não é só o Velho Testamento, é a Bíblia completa. Tá? Então tudo que a palavra de Deus ensina é para o nosso ensino. Tudo, é a Bíblia completa. Lembra? Quando vier o Espírito da verdade, ele vai lhes conduzir a toda a verdade. Então é toda a Bíblia completa, folha por folha, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Tá certo? Só que você tem que pedir o Espírito Santo para a sua vida. Senão você nunca vai entender. Nunca vai estudar direito. E vai ficar criando narrativas e ensinando as pessoas o que não é certo. Ok? Então hoje eu estou aqui com a palavra de Deus nas minhas mãos e nós vamos ver o que a palavra de Deus fala. Lembra do nosso pontinho? Nunca abra a palavra de Deus sem orar, tá? Eu já fiz a minha oração aqui antes de iniciar e você faça a sua aí. Abra a sua Bíblia agora e você vai analisar o que a Bíblia fala sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá. O primeiro que nós vamos ver, pessoal, vai ser Gênesis 4, porque eu quero mostrar aqui para você um assunto muito importante, tá? Olha só o que a gente fala aqui em Gênesis 4. Ó, eu vou ler para você aqui de Gênesis a partir do versículo 1, tá? Gênesis 4, a partir do versículo 1. Olha o que fala aqui, ó. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Verso 2 agora. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Irmão de quem? Irmão de Caim. Tá certo? Então Adão e Eva teve dois filhos aqui, nesse momento, né? Abel e Caim. Agora, continua no verso 2. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Agora no verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Agora o 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Verso 5. Aos passos que de Caim e de sua oferta não se agradou. Agora olha só o que acontece mais à frente. Irou-se, pois, sobremaneira Caim,
e descaiu-lhes o semblante. Tá certo? Agora olha o verso 6. Então lhes disse o Senhor: por que andas irados e por que descaiu o semblante? Verso 7. Se procedestes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procedestes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Tá certo? Então Deus aconselhou Caim. Caim errou porque quis, mas o seu pai, o seu criador, lhe orientou antes, né? Agora eu quero ler com você aqui o capítulo 8, olha só. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra seu irmão e o matou. Então Caim matou Abel. Por causa de quê? Inveja, tá bom? Inveja e desobediência, né? O seu pai, o próprio Deus, havia lhe orientado antes que aquele caminho que ele estava querendo tomar não era bom, né? Um caminho de perdição, né? Mas não adiantou nada e ele seguiu o seu caminho aí e acabou matando o seu irmão, seu próprio irmão, né? Agora eu quero que você entenda bem agora o que a gente vai ler aqui. Olha só, o que nós vamos ler aqui agora? No verso 17 do capítulo 4 de Gênesis, diz o seguinte: a descendência de Caim, presta atenção. E coabitou Caim com sua mulher, ela concedeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. 18 agora. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou Meusael. Meusael a Metusael. E Metusael a Lameque. Aqui são os filhos, tá? As descendências de Caim. Olha só para você ver, só coisa boa. Olha só. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Adá e outra se chamava Zilá. Tudo bem? E começou. Agora o verso 20. Adá deu à luz a Zabal. Esse foi o pai dos que habitam em tendas e os possui gado. Tá bom? Agora olha o verso 21. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos os que tocaram harpas e flautas. Agora o verso 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante. Olha só para você ver, eles vão desenvolvendo, olha só. De bronze e de ferro. Irmão de Tubal-Caim foi Naamã. 23. E disse Lameque. Agora olha aqui o ponto para você ver. Olha só. E disse Lameque às suas esposas Ada e Zila: ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Olha só o que ele disse às mulheres, no verso 23, tá? Olha só para você ver, só criatura boa. Ó, matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Agora vem aqui, 24. 7 vezes se tornara vingança de Caim e Lameque, porém 70 vezes 7. Beleza. Aqui é a descendência de Caim, tá? Você viu o tanto de homem, o tanto de mulher, né? E por fim aqui aparece esse texto aqui mostrando como que era a natureza desse homem, né? Lameque matou um homem
porque ele me feriu, né? Feriu com palavra, tá, pessoal? Ele não machucou ele, né? Porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou, beleza? Então ele matou por nada, né? É a descendência de Caim, tá bom? Eu quero que você se atente numa coisa. Caim se casou e fundou uma cidade. E ali começou a sua descendência, tá? Tudo que não presta saiu de Caim, tá bom? Então vamos lá. O outro texto que eu quero ler com você aqui agora é Gênesis 6, porque fala exatamente desse assunto que o povo tanto fala aí, né? Olha só, a corrupção do gênero humano, tá? Eu vou ler para você Gênesis 6 a partir do verso 1, tá bom? Olha lá. Como se foram multiplicados os homens na terra e lhes nasceram filhas. Olha só. Agora o verso 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Agora 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Tudo bem? Então aqui é que o povo faz uma confusão, tá? E eu estou aqui agora com a palavra de Deus para desmanchar essa confusão, tá bom? Olha só, aqui o povo pega esse texto e fala: olha, esses filhos de Deus aí é os anjos. Os anjos se agradou das mulheres aqui na terra, né? E teve relação com elas. E daí começaram a nascer os gigantes. Gente, isso é uma coisa que a Bíblia não ensina. Os filhos dos homens aqui relatados são a descendência de Adão. Tudo bem? Porque eu quero ler para você aqui, ó. Aqui no verso 25 do capítulo 4, continua. Adão e Eva, eles não teve apenas Caim e Abel como filhos, tá bom? Olha só o que acontece depois que Caim mata Abel. No verso 25, tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Tá bom? Então ela teve outro filho. Olha aqui. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Beleza? Então a palavra de Deus aqui no capítulo 4 de Gênesis, no verso 25, está falando que Adão e Eva teve outro filho, tá bom? Agora olha o verso 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Tá vendo? Eu vou ler de novo para você ver o verso 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, viu? Também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor, tá bom? Aqui é descendência de Adão, tá bom? Descendência de Sete, tá bom? Então, nasceu um filho de Sete chamado Enos, e daí começou a invocar o nome do Senhor novamente. O que esse texto está falando? Ele está falando que a descendência antes de Enos, né, de Caim para lá, foi só porcaria, sabe? Pessoas que não estavam nem aí com a palavra de Deus, que não queriam nem saber da palavra de Deus. Tudo bem? Então, beleza? Agora vamos voltar aqui para o texto onde nós estávamos. Então disse o Senhor, né? O verso 2 do capítulo 6, né? Diz assim, ó: vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram por si mulheres, né? As que entre todas mais lhes agradaram, né? Então o Senhor diz: o meu espírito não agirá para sempre, né, no homem, pois este é carnal. Beleza? Então por que o Senhor disse isso? Eu vou te falar aqui agora o que aconteceu. Esses filhos dos homens que aqui está falando, pessoal,
Não é anjos, não. Esses filhos de Deus que aqui está falando não é anjos, não. Esses filhos de Deus que aqui está falando são a descendência de Sete, a descendência de Enos, homens de Deus que começaram a invocar o nome do Senhor, pessoas que nasceram e começaram a escutar os ensinos de Adão, os ensinos de Sete, entendeu? A saber que existia um Criador, Deus Todo-Poderoso, e eles decidiram andar no caminho correto. Então eles foram chamados filhos de Deus. Tudo bem? Só que lá do outro lado, Caim, ele edificou uma cidade. E lá nasceu todo tipo de porcaria. Entende? Todo tipo de impiedade lá, de ímpio, de pessoas ímpias. O que aconteceu com essa descendência de Enos, de Sete, né? E até de Adão? Porque se a gente olhar aqui mais para frente, né? Adão e Eva, aqui no capítulo 5, diz assim, ó: este os livrou da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, e a semelhança de Deus os fez, homem e mulher os criou. No verso 2, né? E os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Agora olha só aqui o verso 3 do capítulo 5, olha o que ele está falando. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhes chamou Sete. Aqui está falando da semente de Sete. Agora olha só o verso 4. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas, tá bom? Então, depois de Sete, Adão, com Eva, certamente, com certeza, né? Teve filhos e filhas. Olha só, os dias todos de Adão foram 930 anos, tá certo? E morreu, tá certo? Então, Adão teve Caim e Abel primeiro. Caim matou Abel, depois tornou coabitar com sua esposa Eva e teve Sete, seu filho Sete, seu terceiro filho Sete. E o que ela fala? Ela falou que nasceu, que Deus lhe deu um outro filho para tomar o lugar de Abel, que Caim matou. Então ela teve o terceiro filho e o nome dele foi Sete. Sete teve o filho Enos, que começou a invocar o nome do Senhor, começou a botar em prática o que o seu pai falou sobre o Senhor, sobre o Deus Todo-Poderoso, o que Sete falou sobre Deus o Todo-Poderoso, e ele começou a viver o que Deus queria que ele vivesse, nos caminhos corretos de Deus. Tá? E aí eles teve várias e várias descendências, tá certo? Então, neste momento que fala que os filhos de Deus se agradou das filhas dos homens, esses homens que aqui está falando são os descendentes de Caim. Todo tipo de coisa ruim que tinha, entende? Então, os filhos de Deus, que os descendentes de Sete e de Enos, começou a se engraçar com as filhas desses homens, da descendência de Caim. Se juntou. O que fez quando eles se juntaram? Virou carnal. Aí o Senhor Deus Todo-Poderoso vem bem aqui e fala, olha, vem aqui no verso 3 do capítulo 6, o próprio Deus vem aqui, ó. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal, se tornaram carnais. Aqueles homens da descendência de Caim era perverso, assassino, estrupador, idólatra, tudo quanto é ruim, aquela descendência, entende? E aí, você pode me falar o seguinte, e lá em Judas? Eu vou ler Judas para você agora. Olha o que Judas fala sobre esse assunto, pessoal. É um livrinho bem pequeno aqui, antes de começar o Apocalipse. Judas. Olha o que fala Judas aqui no verso 6, ou no Judas 6. Judas capítulo 1, tá? É só uma folha, tá, pessoal? Judas capítulo 1 e o verso 6. Olha o que fala aqui, ó. E a anjos os que não guardaram, né? Eu quero começar
4 e 5 para você entender melhor. Olha só. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo tirano da terra do Egito, olha só, destruiu depois os que não creram. Agora olha o 6. Olha o 6. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algumas externas para o juízo do grande dia. Tá certo? Então o que está falando aqui? Que aconteceu com os anjos? Os anjos, eles abandonou. Entende? Eles abandonou a sua origem. Eles se rebelaram contra Deus lá. Quando o inimigo de Deus se rebelou contra Deus, fez a cabeça da terça parte desses anjos lá do céu. E aqui está falando que eles abandonou. Entende? Abandonou a sua lealdade. Eles se corromperam também. E esse texto está falando disso. Mas eu quero continuar aqui no 7. Olha só. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Aqui eu estou falando no verso 7 de Judas, capítulo 1, tá bom? Então vamos lá, olha o 8 aqui, ó. Ora, estes da mesma sorte. Peraí. Tem pessoas que estão fazendo uma bagunça aqui. Está falando que, assim como o pessoal de Sodoma e Gomorra estava se prostituindo, estavam perdidos, os anjos do céu também fez a mesma coisa. Se materializou aqui, se corrompeu e foi procurar as mulheres aqui na terra. Não está falando disso. Está falando que assim como os anjos se corrompeu lá no céu, Lá no céu, se aliando com o inimigo, abandonando o princípio da obediência ao Deus Pai Todo-Criador, Todo-Poderoso, tá? Aqui está falando que assim também, como Sodoma e Gomorra. Olha só, como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que havia se entregado à prostituição, como aqueles, olha só, seguindo após outras carnes, tá vendo? São postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição, tá certo? Agora o 8 de novo. Ora, este da mesma sorte, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Tá vendo? Difamam autoridades superiores. Agora olha o 9, o que o 9 está falando. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, aqui está falando, em momento algum, texto bíblico está falando que os anjos do céu se corrompeu sexualmente, igualmente o povo de Sodoma e Gomorra. Não está falando isso.
Está falando que assim como eles abandonaram Deus, o povo de Sodoma e Gomorra também abandonaram Deus. É assim que está falando. E vão sofrer as consequências desse abandono. Vão sofrer as consequências dessa traição. É isso que a Bíblia está falando. Tá bom? Agora você vai me falar, Cleomar, e lá em Mateus, né? Agora eu vou te explicar isso aqui, porque eu vou trazer Mateus para você aqui. O que Jesus falou sobre esse assunto? O que Jesus falou sobre esse assunto? Jesus foi claro sobre esse assunto. Olha só, o que ele fala em Mateus 22:30. Vamos lá, abra sua Bíblia aí, em Mateus 22:30. Nós vamos entender o que o Senhor Jesus Cristo falou sobre esse assunto. Mateus 22:30. Ali estavam os fariseus interrogando Jesus, né? E agora eles vai e perguntam assim, olha só. Eles perguntam a Jesus, né, que tem uma mulher, que ela teve 7 maridos, e quando chegar no paraíso ela vai ser esposa de quem? Não é isso? Olha o que Jesus responde. Mateus 22:30. Vamos lá. Bem aqui, olha só. Porque na ressurreição nem casam, olha só, na ressurreição, depois da vinda de Cristo, de todo o povo de Deus ressuscitar, tá bom? E os outros foram transformados. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Porque no capítulo 22 de Mateus, acompanhe na sua Bíblia, não escute somente o que eu estou falando, acompanhe na Bíblia Sagrada, para você não andar perdido por aí, que nem muitos andam, porque confia e acredita em homem, tá? Acompanhe na Bíblia Sagrada, tá bom? É assim que a gente estuda, acompanhando na Palavra de Deus, para ver se tudo que está sendo ensinado está conforme a Palavra de Deus está dizendo. Tudo bem? Olha só para você ver, irmãos. Ó, Mateus 22:30. Olha, isso aqui é o Senhor Jesus falando, olha só. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. Os fariseus estão perguntando a Jesus, Senhor, existe um homem que ele teve, uma mulher que teve 7 maridos. Um foi morrendo o outro assumiu, morreu um, outro assumiu, morreu um, outro assumiu. Tá certo? 7 irmãos, né? Morreu um, outro assumiu, outro assumiu, e ela teve 7 maridos. Depois que o Senhor vier lá no paraíso, ela vai ser esposa de quem dos 7? Olha só para você ver que indagação. E Jesus é muito, muito poderoso na sua resposta, porque Jesus fala assim no verso 30 de 22 de Mateus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. Agora, olha só, são porém, como os anjos no céu, viu? São, porém, como os anjos no céu, tá certo? No céu. E o que Jesus está falando? Que depois que ele vier, ele está falando para aqueles fariseus, não haverá casamento e nem vão se dar em casamento, porque vão ser igualmente os anjos no céu. Como? Vão se unir todos em adoração. Lá ninguém vai ter preocupação com o casamento. Sem dúvida, Jesus está falando que os anjos, eles não são sexualizados. Eles não têm desejo por sexo. Eles não têm desejo por uma parte feminina. Eles não têm esse desejo. Entendeu? O interesse dos anjos é adorar o Senhor, é servir o Senhor, é levar as mensagens do Pai a quem Ele pede que eles vão levar. Entende? É isso. É adoração. Então nós também aqui, depois que ressuscitarmos, depois que Jesus vier, nós vamos fazer o papel que sempre fomos criados para fazer. Obedecer, adorar o nosso Criador, viver feliz ao lado do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Entende? É isso que a Palavra de Deus ensina. Você vê que eu já li aqui, até aqui onde a gente está, a Palavra de Deus não está ensinando nada sobre anjos que vem aqui na terra, se materializou e ficou com mulheres. Não está falando nada sobre isso. Tá certo? Mas você pode falar, mas é os anjos caídos. É os anjos caídos. Não é os anjos caídos, porque você viu lá em Gênesis capítulo 6, que a palavra lá é os filhos de Deus. Se fosse os anjos caídos, não ia falar os filhos de Deus, porque a partir do momento que os anjos se tornaram anjos caídos, os caídos, eles não são mais filhos de Deus.
não são mais chamados de filhos de Deus, não podem mais ser chamados filhos de Deus. Lembra quando os fariseus estavam interrogando Jesus e eles falando que era filho de Abraão, e em certo momento eles falaram que era filho de Deus, e Jesus vai falar, não, vocês são filho do diabo, porque é pai da mentira. Se vocês fossem filho de Deus, vocês não estavam querendo me matar. Entendeu? Então, os filhos de Deus são justos. Entende? Os filhos de Deus são justos. Não é anjo caído. Em momento algum está falando isso aqui. Está falando de anjo caído. Porque anjo caído nunca foi filho de Deus. Ele foi filho de Deus antes deles caírem. Entendeu? Antes deles caírem, eles não eram nem filho de Deus, ele é criatura de Deus. Eles são criaturas. Eles são criaturas. Entende? Então, filho de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é filho de Deus. Nós aqui que estamos correndo atrás da salvação, buscando andar nos caminhos do Senhor, através da sua grande misericórdia, nós também somos chamados filhos de Deus. Entende? Então, os filhos de Deus ali são a descendência de Sete e de Enos, de Adão, que se envolveram com a descendência de Caim, entendeu? Com a descendência da perdição. Então é isso aí. Mas eu quero olhar aqui para você um assunto. Esse texto aqui que eu quero mostrar para você de Gênesis, pessoal, é porque tem pessoas que falam assim, não, mas lá em Sodoma e Gomorra, tem gente que fala desse jeito, e eu vou mostrar para você que o texto está falando o contrário do que eles falam. Fala que os anjos queriam fazer sexo com os homens lá em Sodoma e Gomorra. Né? Eles falam, não, mas os anjos são sexualizados sim. Lembra lá que os homens queriam fazer sexo com eles lá em Sodoma? Eu vou provar para você que isso é mentira da palavra de Deus. Olha o que fala Gênesis 19 aqui no verso 5. Olha só, para vocês verem. E chamaram Ló e lhes disseram, onde estão os homens? Olha só, onde estão? Quem está perguntando é o povo, não é os anjos perguntando para o povo da cidade. É o povo da cidade, os homens da cidade perguntando para os anjos que estavam dentro da casa de Ló. Olha só. E chamaram Ló por Ló e lhes disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Trazei-os fora, chama eles para fora, a nós, para que abusemos deles. Olha só, em outras versões está, para que temos relação com ele, para ficarmos com ele, né? Mas aqui está falando, para que abusamos, nessa versão eu estou usando, para que abusamos deles. Olha para você ver como essa cidade de Sodoma e Gomorra, ela estava perdida. Ela estava totalmente perdida. Olha a postura desses homens. Querer ter relação com os anjos do céu. Eles que quiseram ter relação com os anjos do céu, não os anjos com eles. Agora, olha, eu vou pedir para você continuar o texto aqui. Olha só no verso 6 o que está dizendo. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após, o verso 7 agora. E lhes disse, rogo vós, olha só, rogo vós, meus irmãos, que não façais mal. Agora o verso 8. Tenho 2 filhas virgens. Olha que ponto que o Ló sim chegou. O tanto que Ló, pessoal, apesar das falhas de Ló, ele tinha um coração voltado para Deus ainda, né? Ele fala assim, eu tenho 2 filhas virgens, mulheres. Se vocês quiserem, fiquem com elas, mas não mexam. Olha só, ele fala isso aqui no texto, olha só. Eu tenho 2 filhas virgens, eu vulas trarei-as como vos parecer, nada façais, olha só, portanto, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Nada faça a esses homens que estão dentro da minha casa. Se vocês quiserem ficar, eu entrego as minhas filhas para vocês, são 2 virgens ainda. Olha só para você ver a honestidade deste homem aqui, neste momento, de Ló, tá certo? Os homens queriam fazer sexo com os anjos que ele estava, porque eram muito lindos os anjos. Muito lindos, são criaturas perfeitas de Deus que estavam ali para tirar Ló dali a pedido do próprio Deus. A pedido do próprio Deus, aqueles anjos estavam ali para salvar Ló e sua família.
Agora os homens aparecem querendo abusar dos anjos. E os anjos não aceitaram. Presta atenção. Olha o verso 9. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior. Eles falaram que ia fazer pior com nós, né? Com nós, do que a eles. Iam fazer com nós pior do que fizesse com os anjos. Esses homens afirmaram isso. Olha só aqui, continuando. E arremessaram-se contra o homem. Contra Ló, viu? Contra o homem. Só que explica que homem é esse, ó, contra Ló. E se chegaram para arrombar a porta, viu? Para arrombar a porta. Olha o que acontece no verso 10. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló, viu? Estendendo a mão, fizeram entrar Ló. Ou o que se diz? Estendendo a mão, puxaram Ló para dentro de casa, tá bom? E fecharam a porta. Olha só, os anjos puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. Agora o verso 11. E feriram de cegueira os que estavam desde o menor até o maior, de todo que se caçaram à procura da porta. Então, os anjos de Deus puxaram Ló para dentro e feriram aqueles homens de cegueira, desde o menor ao maior, todos que estavam ali afora, do lado de fora da porta. De fora da porta. Verso 12. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus genros? Aqui já é os anjos perguntando a Ló se ainda tem alguém mais lá dos seus genros, né? E teus filhos e tuas filhas, todos quanto tem na cidade, fazei-os sair deste lugar. Tá certo? Então os anjos, aqueles homens foram assediar os anjos não aceitou, feriu todos eles de cegueira, tá? Não aceitaram ser seduzidos por aqueles homens, tá certo? Então, e esse ensinamento que os anjos queriam fazer sexo com essa mulher, com esses homens lá em Sodoma, isso é mentira, tá? A Bíblia Sagrada fala que os homens queriam se agradar dos anjos ali, queriam abusar dos anjos. Ló não aceitou em momento algum, e os anjos puxou Ló para dentro de casa, fechou a porta e feriu todos eles de cegueira, do menor até o maior, tá bom? Então eles não aceitaram e salvaram a família de Ló ali e saíram íntegros, saíram perfeitos da mesma forma que eles entraram, tá? Esses são os anjos de Deus, tá bom? Então, meu irmão e minha irmã, esse foi o vídeo que eu quis trazer para você, tá bom? Então, esse ensinamento que os anjos de Deus se agradaram das mulheres aqui na terra e quiseram fazer sexo com elas, isso é mentira, tá? Isso é mentira, isso não existe, tá bom? Aí você fala, mas e o gigante lá? Porque aqui em Gênesis fala de gigante, que era de estatura, né? Fala de estaturas. Lembra-se que Jesus também lá em Lucas, ele crescia em sabedoria e em estatura, tá bom? Em estatura e em sabedoria. Jesus era gigante? Era gigante Jesus? Não, né? Pois é. Aqui não está falando, neste momento, de tamanho. Está falando de crescimento. Crescimento na maldade, crescimento na idolatria, crescimento em tudo que não presta. Eles eram gigantes em praticar o mal. Tudo bem? Aqueles homens que estavam nascendo depois dos filhos de Deus, que é a descendência de Sete e a descendência de Enos, de Adão, começaram a se envolver com a descendência de Caim, se tornaram homens carnais e começou a perversidade na terra, tá bom? Então é isso que a palavra de Deus está falando e não de anjo com homens, tá bom? Em momento algum a Bíblia está falando de relação de anjo com homem na terra, em momento algum. Isso é ensinamento do inimigo, ensinamento do capeta. Pessoas que não estudam a palavra de Deus, que não
buscam o Espírito Santo na sua vida, ficam ensinando essa baboseira às pessoas. Isso é mentira. Em momento algum, os anjos perfeitos de Deus vieram aqui, se materializaram e ficaram com mulheres aqui na terra. Isso é uma balela, isso é uma mentira, porque a palavra de Deus, em momento algum, fala sobre isso. Tudo bem? Então é um prazer ter você aqui no canal. Eu te espero no próximo vídeo e fiquem todos com a paz de Deus, em nome de Jesus. Amém.